Olá, muito boa noite, Adriana Silveira, aqui hoje com a Maria Carolina, que vem trazer muitos conhecimentos aqui, trabalha com muitos cursos, com muitas coisas, é uma terapeuta pop aí, que trazendo os seus conhecimentos e também trazendo, né, quais foram os desafios, né, porque todos nós, né, Carol, tivemos os nossos desafios, tivemos as nossas, né, as nossas dores nessa caminhada que a gente tem ainda, né? Então, a gente quer mostrar para vocês, gente, que não foi fácil, mas a gente consegue, se a gente realmente tiver força, coragem e sabedoria. Então, gente, Carol, seja muito bem-vinda, né? Fale, né, o que você desejar, né, para esses terapeutas aí que estão buscando, né, esse empoderamento, buscando coragem, né, para seguirem a sua missão. Muitos não têm, né, um norte e a gente está aqui para isso, né? Boa noite, Karen, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, Adriana, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho da minha caminhada, da minha história pessoal, né, como terapeuta. É como é que eu cheguei até, não até aqui, mas como eu não era a minha primeira profissão. Então eu acho bem legal a gente trazer isso, né, de transição de carreira, né? E não só a gente precisar abandonar o que a gente escolheu antes para ser terapeuta também. Eu Sim. sou um cara que há uma possibilidade de conciliação em ter duas profissões, na verdade, né? Então, isso é uma coisa bem importante, assim, de trazer para a discussão, porque às vezes a gente acha que para escolher ser terapeuta a gente tem que abandonar muitas coisas, né? E, na verdade, a gente precisa agregar outras, né? Então, Verdade. eu venho aqui te agradecer o convite, estou lisonjeada, muito obrigada pela oportunidade de trazer um pouquinho da minha história, do meu conhecimento, das ferramentas que eu trabalho, né, para dividir contigo e com quem estiver assistindo, seja no tempo Com, de agora ou no outro momento. com certeza, gratidão. Aí, essa é a primeira, talvez, de muitas aí que a gente vai estar se encontrando, né? Porque agora a gente está nessa caminhada juntas aí, né? Uhum. E com certeza em vários momentos, né, Carol, a gente se cruza em coisas, né? Em vários projetos. Tu também és instrutora de vários cursos também, Sim, né? E qual sim. é o recado, assim? Eu queria que tu contasse um pouquinho, Carol, da tua caminhada, né? Tu és dentista, né, por formação, né? Uhum. E como é que tu chegou nas terapias? O que aconteceu que te trouxe para essa rota, né? Que nem tu falou, não era a tua primeira Isso. escolha nesse e depois veio e agora você mantém em paralelo. E isso é importante tu dizer, gente, porque muitas pessoas acham, eu tenho que abandonar, né, aqui para ter aqui, né? Eu tenho um aluno meu que de Barras que ele é arquiteto. E aí ele vive Uhum. naquele conflito, né? Mas, eu tenho aqui, meu pavô, o que eu vou fazer com o meu certificado? Mas não, gente, não precisa. Une o útil ao agradável, cria alguma coisa diferente, né? Não é verdade? Exatamente. Então, deixa eu contar um pouquinho, dividir um pouco da história. Na verdade, assim, eu sou dentista de formação, eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Eu vim morar em Uhum. Porto Alegre com 7 anos para fazer cursinho em faculdade, acabei fazendo odontologia aqui, no Rio Grande do Sul, e aí acabei me casando, né, e resolvi ficar. E nisso, eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a espiritualidade. Desde pequena era uma coisa que é muito pulsante em mim, né? E com a carreira de dentista, na verdade, eu fiz odontologia, depois eu fiz uma especialização em periodontia na URGS, eu sou especialista em gengivas, né? E eu terminei a especialização em 2005, então já tem aí muitos anos de especialização e mais, quase 20 anos de profissão, né? Montei Nossa. consultório junto com meu marido é médico, perdão, eu sou dentista, nós montamos um consultório, trabalhamos juntos, mas eu sempre levei a questão da espiritualidade de uma forma paralela, que era para autoconhecimento, mas para minha história. Nunca imaginei que ia chegar um momento em que eu ia me apropriar da espiritualidade como uma profissão, como uma referência profissional, né?
E tudo acabou acontecendo numa situação onde os meus pais, os dois ficaram doentes assim que eu tive a minha primeira filha. Eu tenho duas meninas, né? E a minha primeira filha nasceu em 2009. E em seguida que ela nasceu, ela tinha mais ou menos um mês, o meu pai teve um AVC e a minha mãe teve um diagnóstico de câncer. Então eles se Nossa. mudaram para Alegre, morando no interior, vieram para cá para se tratar. Sim. E nesse eu acabei praticamente fechando o consultório odontológico para de uma criança nascida de um pai e de uma mãe, né? Então aquilo ali foi é mais fácil não. A gente normalmente enxerga através da dor, né? Sim, Então sim, foi sim. uma questão Mas foi, imagina, uma onde eu coisa, tive depois outra coisa, foi bastante coisa junto, né, Carol? e a doença deles se prolongou por 2 anos esse tratamento. Então, 2 anos eu fiquei ali, tive a ajuda da minha irmã também, nós, né, conseguimos fazer dores, graças a Ah, Deus conseguiram, a, né, para a Sandra casa, mandando beijo para nós, para o para seu as prof dela. A Sandrinha querida, a Ali aqui, a Alessandra Oliveira. Seja bem-vinda, vai estar comigo amanhã aqui também, né? Trazendo aí toda a experiência dela. A Karen também aqui, minha queridona. Mas com certeza deve ter sido bem desafiador, né, Carol? Né? Te ver nessa situação isso, e teve que buscar um amparo, acho que espiritual muito forte, né? Para poder suportar toda essa muito, carga, né? muito. E aí, com isso, Adriana, quando os meus pais voltaram para Santa Catarina, minha filha, que já tinha 2 anos, ficou muito abalada, porque perdeu o contato diário com o vô e com vó. Então, assim, teve também uma dificuldade, uma saudade, coisa que eu achei que eu precisava, então, mergulhar de uma forma mais profunda na espiritualidade. E eu Uhum. acabei, nesse momento da minha vida, conhecendo uma técnica que até então eu não conhecia, era a MF Balancing Technique, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler sobre assuntos, de estudar, de praticar as coisas para mim. E aí eu conheci essa técnica, levei a minha filha para fazer primeiro uma sessão porque eu achei que ela precisava de uma atenção, essa saudade do vô e da avó, ela andava meio triste, ela não tinha nenhum diagnóstico, era uma coisa mais assim afetiva, sabe? Aquela saudade, aquela coisa, e eu achei que ela precisava de alguma coisa que fosse uma terapia alternativa. E eu acabei conhecendo, assim, uma pessoa me falou sobre a técnica, eu fui ler, fui estudar, daí me apresentaram uma pessoa que fazia atendimento, eu fui conversar com essa pessoa, gostei do que eu vi, levei a minha filha, e ela mudou, assim, de uma forma que foi impressionante. Foi uma coisa que, se não tivesse acontecido dentro da minha casa, talvez eu não tivesse acreditado. Sim. E aí eu disse, não, só um pouquinho, né? Eu quero experimentar isso. E aí eu comecei a fazer sessões de MF aqui em Porto Alegre com uma pessoa. E nisso aconteceu de 2 ou 3 meses depois, vir um professor da França para dar cursos de MF. E eu me interessei Nossa, em conhecer a técnica sob outra ótica, né? Uma ótica, não para ser sim, professora, uma ótica de conhecer os preceitos da técnica, né? Então, assim, sim. qual é o objetivo, qual é a intenção, como é que se aplica, como é que se estuda, o que que é? Porque até então eu tinha, já era suficiente só o que eu já tinha vivenciado para mim na maca, Sim. ou também para mim como mãe, vendo a mudança, né? A alegria, enfim, da A minha filha. transformação da tua E filha, né? exatamente, assim, a felicidade, a comunicação, a leveza que trouxe para ela, né, um olhar diferente. Uhum. E aí eu fui fazer esse curso com esse professor chamado Tony Fleury, que mora em Nice. Ele vinha ao Brasil 1 ou 2 vezes por ano para ministrar esses cursos e fazer alguns atendimentos. E eu fiquei absolutamente apaixonada, encantada, enlouquecida pelo que eu vi, né? É uma técnica que existe há mais de 30 anos, é uma técnica americana. Embora exista no Brasil há muitos anos, ela é muito pouco conhecida e difundida, né? No Brasil existem poucos praticantes e menos ainda professores.
Na Verdade. verdade, a gente atribui isso porque a técnica é uma técnica cara, né? O investimento para os cursos e para os credenciamentos oficiais, né, acabam sendo um fator que limita um pouco, porque não é assim Sim. tão acessível comparado com as ferramentas. Então, a gente acaba tendo um número menor de pessoas que desenvolvem a técnica. E ali eu tive a oportunidade de fazer o curso com o Tony por meses, assim, 2 meses que ele ficou aí. Eu fiz a MF, primeiro curso eu fiz da fase 1 a 4, depois eu fiz da fase 5 a 8, depois eu fiz da 9 a 12. E quando eu terminei, eu olhei para ele e falei assim: eu quero fazer isso o resto da minha vida. Porque eu nunca tinha achado uma coisa que fizesse tanto sentido para mim. Porque é uma técnica que é baseada em física quântica. Então, quando tu começa Sim. a estudar os conceitos da física quântica, né, dos princípios básicos, desde o fóton de luz, da holografia, do multiverso, enfim, começa a entender um pouquinho, sem precisar aprofundar de uma forma muito intensa, mas que tu consegue perceber o conceito geral e tu consegue observar a técnica, ela é transformadora. Sim, Então, com eu certeza. sempre acreditei que eu possa trabalhar com várias ferramentas, e eu trabalho com várias ferramentas, e acredito que a maioria dos terapeutas não tenha uma ferramenta única, mas eu também acredito que a gente tem um carro-chefe, que é o que nos faz Sim, despertar, sim, é o que nos dá com voz, certeza. né? E A nos nossa traz. alma, né? Aquela que a nossa alma se conecta mais profundamente, né? Não necessariamente foi a primeira, no meu caso, foi a primeira técnica, né, com quem eu me envolvi. E a técnica do AMF, na verdade, ele é uma calibração do campo eletromagnético. A Da AMF, malha ela é uma magnética, técnica que né? Da malha, né? Ou é do campo, né? é uma técnica que foi canalizada por uma norte-americana chamada Peg Phoenix Dubro. Ela é viva, ela mora no Arizona. Ela tem 69 anos ainda, é jovem, né? Muito jovem. Com E essa certeza. técnica Uma passou por guria. muito tempo. É, isso aí, uma menina. Essa técnica por muito tempo foi colocada à prova, né? Foram chamados, acho que é David Lapierre, se eu não me engano, um físico quântico que colocasse à prova. Era um livro baseado em física quântica, explicando a técnica para que desse suporte. Hoje tem reconhecimento, né? E é baseado em coisas científicas. E eu acho que isso para mim fez muito sentido porque eu venho da faculdade. Eu venho de uma universidade que me pedia, como especialista em periodontia, conceitos baseados em evidências, né? Não que eu não goste, que não acredite no empírico e no esotérico, muito pelo contrário, minha alma é muito empírica e muito esotérica, mas para que eu desse um passo e me apropriasse da identidade de terapeuta, naquele momento eu precisava de um embasamento, né, científico que me dissesse isso funciona de verdade. E isso faz parte, essa técnica faz parte do SUS em alguns países, é cadeira de psicologia em alguns lugares. Então, ela tem uma força e ela tem um embasamento que para mim é muito importante, né? Então, eu Sim, acabei fazendo, né, esse curso, o curso do EMF, ele é um curso para autoconhecimento, ele não nos permite atender pessoas, nem cobrar. É preciso, depois de fazer o curso, fazer um estágio com um professor responsável, tem que fazer muitos atendimentos descritivos, há uma prova, né? Então, assim, é um momento onde a gente faz um atendimento na frente do professor, da pessoa deitada em maca para mostrar os movimentos, então tem todo um cuidado, né? E tem todo um protocolo, vamos dizer assim, da técnica, né? Onde a gente faz esses credenciamentos e depois se sim. torna professor da técnica, então que é mais uma fase depois. Então hoje eu sou credenciada
credenciada, né? Eu fiz o curso para autoconhecimento, depois eu fiz o credenciamento nas 12 fases, e hoje eu sou professora da 1 a 4 e da 5 a 8. E no Brasil somos poucos, né? Da 5 a 8, se eu não me engano, acho que não tem 10 pessoas no Brasil que vai da 5 a 8. Eu espero que isso mude, que tenha cada vez mais pessoas, né? Sim. Então, esse é o meu carro-chefe, sabe, Adriana? E aí eu comecei a perceber o quanto isso faz diferença na vida das pessoas. Porque o EMF, ele é um olhar para o campo eletromagnético, né? Então, quando a gente escutava historicamente se falar de Newton e de Einstein, né? Então, o Newton falava do corpo humano mesmo, falava, né, da necessidade da medicação, da necessidade da cirurgia, e que isso ainda como isso ainda é importante para curar, porque a gente sabe que quando nós temos uma doença física, todos os corpos foram afetados. Mas a gente não pode olhar só para o corpo físico, a gente tem que ter uma abrangência e olhar para todos os outros corpos. Eu vejo no meu olhar que o EMF faz isso. Então, ele calibra o nosso campo eletromagnético. O EMF, ele nos mostra que o nosso campo, que a nossa malha, ela tem uma anatomia e uma fisiologia exatamente como o corpo. Então, ele tem transações de mudanças, ele tem vida própria, ele tem uma frequência e a gente trabalha, então, com o ajuste, com a elevação da frequência desse campo e o que isso traz de benefício para a nossa vida. Então, eu acho que me tornar terapeuta como um segundo momento da minha vida me ajudou a assumir uma identidade que até então eu não tinha tanta clareza, né? Eu achava que a odontologia me preenchia de uma forma suficiente. E com tudo isso que aconteceu na minha vida, eu disse, eu preciso disso. E, inclusive, eu passei por um processo muito difícil, pessoal, porque eu achei que eu precisava abandonar a odontologia para me tornar terapeuta, né? Eu achei que isso fosse necessário, que eu precisava me desligar da Maria Carolina, que fez muitas escolhas e que a partir de agora eu tinha que fazer escolhas diferentes, abandonando quem eu já fui, tudo que eu tinha construído. E eu custei muito a enxergar disso, eu precisei de ajuda para enxergar que eu não precisava e que eu poderia até lá na frente, no futuro, abdicar da odontologia, se isso fosse o caso, mas isso ia acontecer naturalmente se um dia isso acontecer. Né? Se fosse uma escolha tua, né? Para o futuro, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu tive a oportunidade de estar num espaço lá na clínica, onde eu tinha uma sala sobrando. Então, eu pintei, eu reformei, eu botei maca, eu botei meus cristais, eu fiz o que eu precisava fazer naquela sala. Eu fiz, acho que quase uma centena de atendimentos gratuitos, porque eu sou uma pessoa que tenho essa coisa de atender para cobrar, eu preciso ter uma segurança de que aquilo que eu estou passando tem que estar treinado, eu tenho que conhecer aquilo de forma profunda, então eu fiz muitos atendimentos gratuitos. E hoje, né, eu permaneço atendendo como odontóloga, sou periodontia, embora com carga horária bem reduzida hoje, né? Hoje eu já estou como dentista só uma vez por semana, mas isso ainda me deixa muito feliz. Eu tento os meus pacientes, as minhas manutenções, né? E os outros dias eu atendo como terapeuta. Então eu construí o consultoria evolutiva, né? Que é a minha marca. E a partir dali eu decidi então que eu ia me tornar uma terapeuta e fui estudando, né? Hoje eu dou curso de EMF e dou curso de registros acásticos também. Eu tenho uma metodologia própria de acesso e de curso, né? Eu construí então uma metodologia um pouco canalizada de quais assuntos eu teria que abordar dentro dessa minha metodologia. Então eu também ensino registros acásticos, atendo. Tenho formação em Theta Healing de DNA básico e DNA avançado. Fiz uma formação recente com a Sandra maravilhosa de geobiologia, que eu estou apaixonada, e eu acho que isso, para quem trabalha com o MF, trabalha com o campo humano, trabalhar com o campo do ambiente, vai ser um ganho gigantesco, porque às vezes a gente se trata e tem ambientes doentes,
que limitam a Verdade. nossa expansão de campo, que limitam a nossa qualidade de trabalho, até a nossa saúde, e associar Verdade. a limpeza desses campos, a limpeza do ambiente, acho que vai ser incrível. Fiz contigo a cura arturiana, que foi uma surpresa Sim. emocionante, assim, que curso maravilhoso, que frequência belíssima de cura, né? Tu foste da minha primeira turma, né, Maria? Foi a minha primeira turma quando eu tava começando, né? E aí, guria, essa semana, sabe quem é que entrou em contato comigo? O dono da técnica, o Clarino Melquisedeque, para fazer um curso comigo. Eu nem acreditei. Eu fiz essa cara. E ele bem de boa, assim, ele, olha só, eu queria fazer a mesa, achou bacana, ele viu os registros também, que eu faço registro, inclusive eu uso dentro do registro os símbolos dele. Eu disse, olha, ele só, ninguém disse que não podia, tu pode fazer o que tu quiser. A guria foi muito engraçado, foi engraçado e espantoso pra mim, né, eu quase tive um troço, quase infartei, guria. Ele vai fazer os registros acásticos e a mesa radiônica. Ele quer fazer e a apometria holográfica que eu estou criando. Eu estou super feliz também. Tu vê que coisa, né? Que coisa. Como é que o universo contribui para as coisas, né? E é isso, né? Eu admiro muito o teu trabalho, quero ainda fazer alguns cursos contigo. Não tive a oportunidade, porque quando a gente está nessa coisa muito acelerada, né, amiga? É complicado. Mas eu tenho certeza. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, ó. Maria Lúcia entrou, Gideon, sejam bem-vindos. E quando é que tu tem agenda? Quando é que começam os próximos cursos, né? Fala aí pro pessoal daqui a pouco. Gente, passa o teu Instagram também, depois eu boto o teu telefone aqui também, para o pessoal entrar em contato, né? Porque isso aqui também, né, Maria? O pessoal fica rodando, depois o pessoal assiste, né? Aí a gente vai divulgar também. Oi, Cléo, boa noite, seja bem-vinda. Tu atende aonde, Maria Carolina? Eu atendo presencialmente, eu atendo na 24 de outubro, ali perto do Fêmina, que é numa galeria do Kim, tem um espaço ali. E também praticamente todas as terapias eu atendo online também. Ah, que ótimo, importante. E como é que e depois que tu fez o curso dos arturianos, como é que foi para ti? Tu já deu uma turma? Como é que foi? Dei a primeira turma agora em janeiro. Foi e como é que foi para ti? É uma energia muito poderosa, principalmente quando a gente está canalizando como professora, a gente se reabastece muito, não? Tu não sentiu isso? Uma energia muito boa? Foi uma energia completamente diferente do que eu já tinha sentido até então. Foi assim, ó, é uma coisa tão poderosa que preenche a gente, assim, de um empoderamento tão positivo de que a gente vai se curar, de que a gente vai conseguir, né, se conectar e é uma sensação da presença deles quase física, né? Sim. Quando a gente fala, senhora Clarturos, meu Deus, a sensação que eu tenho é que estão me rodeando. Que do ladinho. Tá no cangote. Então, assim, eu fiquei muito impactada. Assim, e é uma energia, e eu acho que é uma energia muito forte da verdade, né, Maria Carolina? A gente começa, parece que aquela matriz da mentira se desconstrói e a gente começa a enxergar uma realidade ali, né? E dá uma potência também pra gente, né? Exatamente. E eles que conduzem, na verdade, né? Sim. Eles que conduzem. Eu fui totalmente conduzida ali. E essa energia da verdade que tu falou é realmente muito, muito intensa. Acho que é uma descrição, assim, da técnica, sabe, Adriana? Eu fiquei... Se eu já fiquei impactada assim, como aluna, mais impactada ainda dentro do curso agora em janeiro, primeira turma.
Que legal, né? Isso é importante, né, gente? Isso que é bacana a gente fazer, gente. Você que está aí nos assistindo, gente, saber, né, que é possível você, né, ser uma terapeuta, você ser uma treinadora como nós, né? A gente começou também, né, que nem a Maria Carolina começou a minha primeira turma dos Arcturianos. Não sabia nem direito o que eu estava fazendo, amiga. Eu tava ali. O que eu estava fazendo? Não sei. Até agora eu tô descobrindo. Não tinha slide, agora eu tenho slide bem bonitinho, mas não tinha nada, não tinha nada. Eu botava ali, ó, só dizia, gente, olha lá no grupo e depois a gente faz a sintonização. Não, agora eu faço bem bonitinho, porque eu vi que ninguém ia no grupo ver os slides. Aí eu disse, não, quer saber? Tem que fazer, tem que ensinar, não adianta o beabá ali, não tem o que fazer. Infelizmente eu senti, mas né? Mas é aquela coisa, a gente vai caminhando e vai fazendo o caminho, né? É o que eu digo, gente. Você que é terapeuta, é isso, gente. É caminhando que se faz o caminho, não adianta. E assim, ó, feito é melhor que perfeito, né, Maria Carolina? Tu ali, tu estudou, né? Tu me chamou, Adri, olha só, tirou tuas dúvidas, pô, e boa, eu fiquei super feliz, compartilhei no meu Instagram, porque eu quero que vocês prosperem, é isso. E cada vez mais o universo pede isso, né, Maria Carolina? Que a gente, que cada um coopere com o outro, que cada um esteja integrado com o outro, não é verdade? Que não existe competição, não é verdade? Não existe. Existe energias. Não. E as pessoas se conectam pelo quê? Energia. Exatamente. Esse é o princípio básico da física quântica, né? O que eu vibro, eu trago para mim, né? Então, assim, se eu desejo, se eu vou competir com alguém, ou eu desejar que aquela pessoa não tenha tanto sucesso, ou não tenha tanto reconhecimento, isso é um torus, né? O que sai do meu coração e vai para o meu campo magnético, ele volta para mim. Né? Então, eu desejo, fundo do meu coração, que todo mundo tenha sucesso, que todo mundo tenha sucesso no sentido de abundância e de prosperidade, e que cada um precisa daquilo que deseja, né? Então, a competição é uma ilusão, né? Porque as pessoas que vão fazer registro, tu dá curso de registro akáshico, eu também, tem pessoas que vão te procurar, tem pessoas que vão me procurar, e tá tudo certo, e que bom que procuram. Que bom que procuram. Porque cada uma de nós criou uma energia em cima da sua técnica, né? Tu criou a tua técnica, o que o registro ele segue um protocolo básico, mas a partir desse protocolo básico, cada uma de nós criou uma energia, né? Criou uma forma de dar esse curso. E tá tudo bem, e tá tudo bem. E tem gente que vai fazer comigo, que vai fazer contigo, né? Tem gente que vai fazer contigo, depois vai vir fazer comigo, porque assim, tudo é troca, e a pessoa às vezes que quer aprender mais, né? Eu mesma fiz com a Lívia Buriti, fiz 2 vezes curso com ela. 2 vezes, entendeu? Para poder aprender. Primeiro eu fiz lá o registro normal, depois eu fiz o quântico. Então são coisas que tu vai buscando evolução, e outras pessoas também. Né? Como eu te disse, agora a gente. Mas por quê? Porque casou com a minha agenda, casou com o dia que eu podia, sabe? São coisas que a gente às vezes não consegue conciliar, né? Eu tenho uma agenda bem, né? Eu tô fazendo muita coisa, né? Então às vezes a gente não tem, e é isso, né? Mas uma hora dá certo, uma hora as coisas se encaixam, né? Ó, a Cléo botou. Ó, o Eduardo botou boa noite, sou a Beatriz Araújo. Seja bem-vinda, Beatriz. Cléo botou uma carinha. E a Rosa. Gente, que vocês quiserem perguntar para a Maria Carolina, ela está aqui também à disposição para responder tudo que vocês sentirem no coração de vocês. Eu tenho uma pergunta, Maria Carolina. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho mais, porque eu sou leiga 100% sobre o que é a malha, né? O que é esse MF, né? O que tu pode compartilhar aqui com a gente, que é público, para o pessoal que está aqui ou que vai escutar depois. Olha só, existe isso, eu quero saber mais, né? Porque às vezes as pessoas né, não sabem o que é e às vezes nem procuram saber o que é, né? Então, o que tu podia compartilhar com a gente, assim, que pudesse estar, né, trazendo uma consciência para essas pessoas também buscar isso depois? Claro. O EMF significa Electromagnetic Field, né? Então, assim, é campo eletromagnético.
tá? Então, é uma técnica baseada na calibração do campo eletromagnético. O campo eletromagnético nada mais é do que tudo que existe ao redor de tudo que está vivo. Então, tudo tem campo eletromagnético, né? Qualquer objeto, todos os animais, todas as pessoas, né? E a Terra tem um campo eletromagnético. Muitas pessoas, eu não sei se tu já ouviu falar do Cryon. Cryon, Não sei se tu sim, sim, sim. o Cryon, ele trabalha com o Cryon, né? Uma entidade magnética. Vamos explicar então para quem não conhece, né? O Cryon, ele é um ser que responde explicando que existe uma malha eletromagnética na Terra. E ele é um ser de outra que manda a sua canalização através do Lee Carroll, que é um americano. Então, se vocês pesquisarem o Lee Carroll, vocês vão saber que ele é o canalizador oficial da entidade Cryon. Então, o Lee Carroll, há 30 ou mais de 30 anos, ele já traz mensagens do Cryon, né, falando sobre as mudanças eletromagnéticas que acontecem no nosso planeta e no universo. Então, a importância do gerenciamento desse campo para o equilíbrio e o bem-estar do universo, né, para que tudo se mantenha fluido, vamos dizer assim. E através desse campo eletromagnético da Terra, o Lee Carroll e o Cryon, eles chamaram a Peggy Phoenix Dubro, que é a orientadora, né, que é a canalizadora dessa técnica, eles trabalham juntos. A Peggy representa a canalizadora da malha humana, né? Então, existe, então, se tu olhar a PEG, tu vai encontrar registros do Cryon. Se tu olhar sobre o Cryon, tu encontra registros da PEG, porque eles falam sobre a mesma coisa em locais diferentes, né? Então, a malha humana seria a canalização da PEG. Então, assim, todas as pessoas teriam uma anatomia energética semelhantes, como um corpo físico. Nós todos temos dois braços, duas pernas, né? Teoricamente, fisicamente, um componente holográfico, né? Humano, cabeça, dois braços, um tronco, enfim. A malha energética ela é composta de um centro de cima, então você imagina um círculo, uma bola dourada a 60 centímetros acima da tua cabeça, que nós chamamos de centro de cima, que é a nossa comunicação com o divino. Não importa qual divino você acredite. Então, é anjo da guarda, enfim, o que quiser, tá? Então, a tua comunicação com o divino e a forma como o universo também se comunica contigo nesse centro de cima. Atrás nós temos o centro de baixo, que é uma bola também, a 60 centímetros, que é a mesma luz dourada, que é o centro da Terra. Então, ali nós temos a comunicação com Gaia. Então, tudo que acontece na Terra, né, as energias da Terra entram dentro daquele ser humano, conforme né, ele está conectado com a Terra, através desse centro. E entre o centro de cima e o centro de baixo, imagina, 60 centímetros da cabeça, 60 centímetros abaixo do peito, existe um eixo que une essas duas bolas, que passa no nosso eixo central. Então, o grande objetivo de uma sessão de EMF é calibrar esse eixo central, porque quando esse eixo está calibrado, nós temos gerenciamento das nossas emoções. E aí, nós não dependemos da emoção do outro para viver. Eu não dependo do amor do outro, eu não dependo do humor de ninguém, eu não dependo, não sou vítima, eu vibro na minha essência, eu vibro na minha assinatura energética, eu sustento a minha comunicação com o universo. E aí nós temos ao redor do corpo 12 fibras que fazem a comunicação. Então tem 3 fibras na frente, 3 nas costas, 3 à direita e 3 à esquerda. As 12 fibras elas são abauladas e elas se conectam no centro de cima e no centro de baixo. Então elas fazem aquele formato assim do corpo. Né? Então essas fibras elas representam presente, passado, futuro. Tá? Então, há uma troca do que eu vibro dentro de mim, nesse eixo central. Então, dentro do meu eixo, por exemplo, eu estou vibrando no medo. Vamos supor que eu vi um assalto, né? Eu vibro no medo. Eu mando esse comando de frequência de medo do meu eixo para o meu campo. Eu mando e o meu campo se desorganiza por medo, por ansiedade, por culpa,
por raiva, seja qual for a emoção que domine você naquele momento, porque você saiu do seu eixo, Você já se desequilibra. então se desorganiza de uma forma onde tu perdeu o eixo, então tu perdeu o foco, e aí tu precisa respirar, contar, se recompor, entrar em contato com uma energia para que aquele campo novamente se reorganize. Então, a grande sacada do MF, vamos dizer assim, é calibrar essas fibras, a gente calibra de fora para dentro. Então, existe uma sequência de 12 sessões. A pessoa não precisa fazer as 12, não é isso, mas é como se cada sessão fosse calibrado uma parte diferente do campo. Ok? Então, quando tu chega lá no final, hoje já existe a fase 13, que é uma fase final que pode ser feito quase como uma meditação guiada, como se fosse a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Mas da fase 1 a 4, por exemplo, a pessoa, quando eu falo 12 fases, as pessoas, mas é muito demorado. Ok, tu não precisa fazer as 12, mas o que eu posso te aconselhar? Se tu fizer a 1, faz até a 4, porque é um módulo que tem continuidade. Então depois tu reavalia, se tu acha que não interessa, ou que tu gostou, a gente pode conversar de novo. Mas a fase 1, 2, 3 e 4, ela trabalha essas 12 fibras que estão ao redor do campo. Por exemplo, quando tu vem fazer uma fase 1, a gente trabalha sobre emoção e sabedoria. Então é aquela beleza do campo, as pessoas saem leves porque elas não se dão conta de quanta energia dos outros elas carregam. Do marido, do filho, do chefe, do irmão, dos problemas familiares, elas ficam absolutamente contaminadas, no bom e no mau sentido, né? Porque e sobrecarregadas e levando coisas que não são mais delas. Né? E às vezes isso é claro, mas às vezes isso é muito difícil de enxergar. Então, quando se faz uma fase 1, que é aquela limpeza do campo, deixa eu tirar o que não é teu, deixa eu limpar essas fibras e tu te olhar de novo. As pessoas saem aéreas, inclusive, com dificuldade de conexão com a essência, né? E aí, quando nós trabalhamos, quando ela volta para fazer a fase 2, a gente trabalha as costas, que é o passado, e nesse momento são acessados os registros acásticos de forma inconsciente. Porque pelo olhar do MF, uma fase 2 trabalha na coluna e trabalha onde estão os registros incutidos, né? Então, assim, nada que precise ser dito, mas é trabalhado no campo eletromagnético aqueles traumas, aquelas dores ou histórias de vida que não precisam ser tão pesadas, elas são redimensionadas, na verdade, porque é impossível apagar a história de alguém. Ninguém vai lá para deixar de ser quem é, mas é uma dor do tamanho de uma bola de basquete, vamos brincar assim, ela pode ser do tamanho de uma bola de golfe. Ela não precisa carregar aquilo daquele tamanho. Então, essas energias, elas são redistribuídas, elas são limpas e aquilo se redimensiona para que a pessoa possa entrar em contato com aquela dor, com aquele trauma, com aquela história, de uma forma mais leve, né? E não tão pesada. Quando a gente trabalha a fase 3, a gente trabalha o equilíbrio entre o dar e o receber. Tem gente que é muito doação, tem gente que só sabe pedir. Então, e também entramos trabalhando o momento presente. E na fase 4, a gente trabalha as fibras da frente, que é o futuro. Então, isso é o primeiro modo do EMF. Então, nós chamamos de fundamentos do EMF, presente, passado e futuro. Então, isso chacoalha de uma forma muito intensa. Tem pessoas que fazem semanal, tem pessoas que fazem quinzenal, tem pessoas que não aguentam e precisam fazer uma vez por mês, porque mexe muito. Então, cada um tem o seu processo, a sua caminhada. Eu jamais vou dizer, tu tem que voltar semana que vem. É tu que vai me dizer quando tu precisa de novo, né? É claro que tu tem que te comprometer com o processo, mas a caminhada é tua. Então, isso é muito, muito delicado, né? E se eu falo isso agora, que o MF dessa parte da fase 1 a 4 é tão bonita, quando a gente passa da fase 5 para a fase 5 a 8, nós trabalhamos com cartas. São 44 atributos de emoção. Então, nós colocamos cartas na mesa. Na fase 5 são 12 cartas, na fase 6 são mais 12 diferentes. Então, daqui a pouco eu vou colocar na tua frente paciência, perdão, sabedoria, alegria, poder, iluminação, e tu tem que entrar em contato com todas essas emoções e ordenar essas cartas e olhar o que tu tem
Quais são essas emoções que tu tem dentro de ti? Quais são as emoções que tu abandonou? Quais são as coisas que tu, quais são as emoções que foram deixadas de lado, ou aquelas que tu tem orgulho, porque agora tu consegue sentir? E quando tu entra em contato com essas cartas, depois que tu olha para isso, tem todo um processo meditativo e de escolha de atributos, e depois quando tu vai para a maca, eu vou apertar pontos no corpo que representam essas emoções, porque eles estão no campo, e vou jogar todas essas emoções para o campo. E quando tu sair da sala, todas aquelas emoções vão estar te esperando em relações futuras. Então, se tu pede para trabalhar o perdão, porque tu tem dificuldade de perdoar o outro, principalmente perdoar a si mesmo, vai acontecer uma situação onde é preciso trabalhar o perdão. Porque a fase 5 a 8 das emoções nós chamamos de mestres em prática. É só na prática que nós aprendemos. Verdade. Então as emoções são trazidas à tona de uma forma tão intensa, e a pessoa precisa fazer essa escolha, porque ela está escolhendo trabalhar coisas que ela tem dificuldade. Então aquilo é de uma forma, uma lição, uma aula, né? Então se a pessoa tem dificuldade com a gentileza, por exemplo, que é uma dos atributos que se trabalha, vai acontecer uma situação onde ela vai ter que aprender a ser gentil, principalmente com ela mesma. Não importa. E uma coisa que é interessante, sabe, Adriana, quando eu coloco as cartas assim, perdão, sabedoria, as pessoas olham e dizem, mas eu não tenho dificuldade de perdoar ninguém. Eu não tenho dificuldade. Elas sempre olham para o outro. Aí eu pergunto, mas tu tem facilidade de perdoar a ti? Aí elas me olham, mas esses atributos são para mim? Sim. Não, quem é que tá aqui, amiga? É a tua mãe, a tua avó? Não, né? É muito comum, porque a pessoa olha para uma carta, por exemplo, do atributo da coragem e diz, mas eu sou corajosa. Eu não te perguntei se tu é corajosa. A carta está dizendo se tu tem coragem de ser quem tu és, de viver a tua vida, de assumir as tuas coisas. Não é ser brava, corajosa ou ter atitude. Não é essa coragem que nós estamos falando. Entende? Então, é um olhar para aquele atributo dentro de mim. O quanto eu tenho coragem de ser eu, o quanto eu tenho paciência comigo, não com a minha filha, nem com a minha mãe, nem com o meu marido. A paciência de ser eu, de olhar para mim enquanto eu... Entende? Então, isso tudo é uma transformação de olhares que as pessoas talvez nunca tenham tido para si mesmas. E aí depois vem toda essa questão de ser o mestre em prática, né? E aí quando tu termina a fase 8, a gente vai para 9, 10, 11, 12, que daí já não tem mais maca. É uma meditação guiada, onde nós trabalhamos com gráficos, onde a gente vai olhar qual o teu papel no mundo, como é que tu quando a gente trabalha, por exemplo, pai e mãe universal, que é a fase 10, é onde as pessoas têm mais resistência e mais dificuldade, porque eles acham que eles vão lá trabalhar o arquétipo de pai e de mãe, e eles estão certos, só que na hora, quando a gente fala de pai e de mãe, eles lembram do pai e da mãe deles, né? E não do simbolismo feminino e masculino. E principalmente, será que a Adriana conseguiria ser mãe da Adriana e a Adriana conseguiria ser pai da Adriana? Então, trabalhar essas emoções, escrever num papel, em gráficos, quais são as emoções que tu considera masculina? Por quê? Por que isso é masculino para ti? Por que essa é uma energia masculina? Por que essa é uma energia feminina? Tu te vê fazendo isso contigo. E aí as grandes transformações acontecem, né? Então tem a fase 11, que é o parceiro universal. Todo mundo vai lá achando que vai falar do marido, da esposa, da namorada. Não, tu é parceiro de ti mesmo. O que tu faz para... O que tu faz para te acolher, para te botar no colo, para te fazer feliz ou para te chamar a atenção? Então, tu ser parceiro de ti mesmo, então as emoções, os gráficos, conversa, meditação guiada, enfim, é um trabalho complexo, é um trabalho bonito, é um trabalho que pode ser... Eu já fiz com pessoas que demoraram 1 ano, fizeram uma por mês, assim, demorou 1 ano e o processo foi lindo. Já fiz com pessoas que fez uma vez por semana, porque tinham condições de acelerar o próprio processo, estavam prontos para aquilo, levaram, né, de uma outra forma. Enfim, então, assim, o EMF nada mais é do que a calibração desse campo
né? E dividida em fases, onde cada fase abrange uma E eu parte percebi assim que é muita percepção do eu, né? Muita percepção, né? Do externo, interno, muita essa coisa, né? Isso. E trabalhando sempre. E vocês trabalham dentro do MF a mudança de realidade através dessa mudança de consciência, na verdade? Exato. Através da autopercepção, porque daqui a pouco eu tô achando que aquilo vem do outro, e aí e como dói, né? Porque eu descubro que vem de mim. Sim. Então, eu já tive situações onde eu fui atender pessoas, inclusive atendi até dentro de um registro acástico, pessoas que vão lá para perguntar, meu relacionamento acabou, por quê? Eu queria descobrir por que eu tenho problemas no emprego, por que eu sou perseguida, enfim, são queixas comuns do dia a dia da vida das pessoas. Mas nesse momento é que as pessoas percebem que elas emitem essa vibração. Sim. Porque se eu vibro numa sintonia e tu vibra em outra, a gente nunca vai se encontrar. Se eu escuto o 89 Antena 1 e tu escuta outra coisa, a gente não vai falar das mesmas músicas. Então as pessoas, nesse momento, elas caem em si, que eu tenho muitas pessoas que eu atendo de relacionamento abusivo, né? Então acabam me procurando. Então quando elas fazem um registro acástico para entender o porquê que elas têm esse comportamento e passam para um EMF para se libertar dessas energias, é que elas percebem o quanto elas atraem pessoas dominantes, porque elas mesmas se colocam em posição de vítima porque elas estão acostumadas, exatamente, porque elas vibram dessa forma. Então elas não tinham percebido, é claro que ninguém vai escolher conscientemente uma relação doentia, não saudável, enfim, seja o título que for. Triste. Tu viu a pergunta aqui da Beatriz, né? Ela gostaria de saber por que ela não consegue se separar de um relacionamento abusivo, né? Tipo assim, o que tu diria para ela, assim, sem conhecer a história, né? O que tu diria para ela? Depois eu também vou falar um pouquinho. O relacionamento abusivo é um comportamento repetitivo, que a gente precisa descobrir qual é o gatilho. Qual é o gatilho que acontece dentro de ti que tu estabelece em um padrão de relação? O que faz tu te colocar nessa posição onde a pessoa se posiciona como dominante? Ela só se posiciona como dominante a partir do momento que tu te posiciona de uma forma mais inferior, dominada, de uma forma pequena. E isso é totalmente inconsciente. Então, assim, precisa ser trabalhado porque existe aí um gatilho em ti que faz com que isso aconteça. E talvez se tu terminar essa relação, tu pode começar uma outra igual, porque tu continua te comportando e estabelecendo relações desta forma. Então a gente precisa olhar o que acontece dentro de ti, o que tu não vê dentro de ti, que faz com que tu vibres numa frequência, imagina, né? Vamos botar a escala de 0 a 1000. Né? Isso existe. A vergonha e a culpa, a gente está vibrando ali em 20, 30. Se tu vibrar na gratidão, tu vai vibrar em 500, 600. Então, se tu tá vibrando ali na culpa, na raiva, 20, 30, tu só vai encontrar pessoas que vibram no 20 e 30, porque vocês vão sintonizar a mesma frequência. Tu não vai conseguir te relacionar com uma pessoa que trabalha a iluminação, que está lá no 400, 500, a pessoa que vibra a alegria, quem vibra na alegria vibra em 300, 400. Tu não vai sintonizar com essa pessoa, porque a tua frequência está muito baixa, vocês não vão se encontrar. Então a gente precisa descobrir por que tu estás vibrando nessas emoções tão baixas e tão pequenas que tu estás atraindo essas pessoas e estabelecendo relações através de um comportamento onde existe um dominante e um dominado. Legal. E isso é uma das coisas assim que é importante, né, Beatriz, você entender a primeira coisa, né? Eu sou das perguntas, né? Eu sou muito das perguntas, né? Pergunta para ti, né? Universo, o que se requer para eu sair
desse relacionamento com total facilidade, né? O que está me impedindo de sair dessa frequência, né, do relacionamento abusivo né, e avançar e conseguir me libertar disso? Faça perguntas, tá, Beatriz? Né, a minha dica seria isso, né? Escuta, né? Se conecta com o que a Maria Carolina disse e faça perguntas, porque a consciência traz, né, um aumento de frequência, né? E com esse aumento de frequência você vai começar a sair do radar dessa pessoa, você vai começar a ter consciência de o quanto aquilo ali está sendo prejudicial para a tua saúde mental, emocional, para todo o teu campo. Tu imagina estar dentro de um processo desse, a dor, né, que é, então, em todos os sentidos, né, e a bagunça, né, emocional, o campo deve estar, né? É bem aquelas fotinhas, né, do campo arrumadinho e o campo todo embaraçado, né? Que a gente vê, né? Porque não está bem, né? A pessoa não está bem. E isso que é importante, né? Então, seja bem-vinda aqui. A Thais chegou agora aqui. Então, Beatriz, esperamos ter te ajudado, né? É aquela coisa, a gente não sabe a história, né? Para a gente opinar sobre algo tão delicado, tão sutil. Mas só que a primeira coisa que eu te digo assim, minha querida, não te culpe, tá? Não te culpe, não busque ajuda com pessoas que vão te julgar, tá? Porque é muito fácil, né? As pessoas dizer para você o que você tem que fazer, sendo que elas não cuidam nem da vida delas direito e elas querem te dar conselhos. Então, eu sempre digo, né? É muito fácil dizer para você faça isso, faça aquilo outro, mas quem está dentro da história é você. Então, assim, não se culpe por não ter arrumado ainda coragem de sair disso. Tenha, né, compaixão com você primeiro. E a partir dessa compaixão, você vai se conectando com uma nova realidade. Vai pensando como tu quer a tua realidade nova e vai co-criando a partir disso uma realidade nova. E se tu não conseguir sozinha, né? Tem a Carol aqui, que é maravilhosa, né? Se precisar, a gente está aí à disposição, porque é isso, gente. Procura ajuda. Não consegue sozinho? Procure alguém que possa estar te dando a mão e te tirar dessa situação, porque é possível, é rápido, quando a gente, né, vai e vai com o apoio de alguém que realmente tem tem um entendimento sobre as coisas, né? Ó, ela botou aqui, ó, gratidão, que Deus abençoe, vou refletir sobre isso. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Existe um exercício que é o exercício da gratidão. E uma das coisas mais importantes é a gente identificar quando nós estamos numa baixa frequência, né? Então, daqui a pouco a gente está tão acostumado a sofrer ou saber que vai ser ruim o dia, né? Que a gente entra numa espiral negativa. Né? Então, se tu conseguires, nesse momento, identificar que tu tá naquele dia baixo astral, numa espiral negativa, faz uma respiração bem profunda e te conecta com a gratidão real, do tipo, o que tu é grata de verdade por tu ter conseguido na tua vida, porque isso é um jogo de mudança de frequência. Não adianta tu querer dizer, obrigada pelo almoço, se tu não tá sentindo isso. Pensa numa coisa que efetivamente tu é grata por conseguir e te conecta com aquilo de verdade, né? De uma forma intensa, porque tu vai sair daquela frequência de infelicidade, de raiva, de culpa, de vergonha, seja lá, que são as frequências mais baixas que estão na escala, e vai te conectar com uma outra frequência. E isso vai te desligando das outras pessoas que estão tentando te dominar, porque tu começa a diferenciar a frequência delas. Então, elas, de uma certa forma, algumas pessoas já começam a se distanciar. É um exercício simples, não vai resolver a tua vida, mas ele é bom para a gente treinar, se conectar com as coisas boas que aconteceram de verdade na nossa vida, e é um exercício para que a gente consiga, então, estar conectada conosco para perceber que naquele momento a gente está mal, e que nós mesmos precisamos fazer alguma coisa por nós. Então, a gente faz um exercício para sair daquele momento ruim. Tá. Eu acho que isso tem um exercício de reforço de fé, né, querida? Um reforço de fé mesmo, né? Porque assim, às vezes a gente tem tantas coisas que a gente não se conecta, né? De ter a nossa casa, o nosso alimento, né? Da gente ter o nosso trabalho. E a gente olha, às vezes, histórias ali do lado, tu vê aquilo, meu Deus, né? Que história mais,
né? Eu disse, meu Deus, tipo assim, eu não tenho problema, né? Quando a gente começa a olhar a história do outro, a gente vê que a gente não tem problema. Então, assim, claro, aí você deve pensar assim, mas vocês não conhecem minha história, não conhecem meu problema, mas sempre tem alguma coisa boa, né? Eu mesma me ancoro muito, né? Que nem nos meus filhos. Quando eu tô, assim, bem chateada, triste com alguma coisa, eu lembro, né? As pessoas lindas que eu botei no mundo, sabe? Os dois são lindos, são iluminados, são queridos, né? São amados por muitas pessoas. E eu disse, meu Deus, como eu sou honrada, como eu sou feliz, sabe? Então, isso me dá muita força, gente, de verdade, sabe? Então, eu acho que quem é mãe, né? Quem teve essa oportunidade, porque é uma oportunidade muito linda, né? Ser mãe. Então, a gente tem essa oportunidade, né? De honrar os nossos filhos. E isso, às vezes, nos ancora numa força muito grande, né? Então, ó, olha o que a Magda disse. A Magda querida esteve aqui quinta-feira com a gente, lindona. Gratidão, alavanca para fazer fluir o amor. Olha que coisa mais linda essa frase. Lindona. Ó, olha o que o Luz da Tribo falou. Sou grata de verdade por ouvir vocês aqui agora. Karen falando com a gente aqui. Gratidão, Karen. Nossa. Que lindo, a gente fica muito honrada e muito feliz aqui, né? Estar sendo contribuição, essa deusa linda aqui que me deu essa honra, né? Vou trazer mais, vamos se conectar mais. A segunda-feira eu tenho um programa que eu sempre faço, né? Trazer para falar mais aí sobre isso. São coisas assim que muito pouca gente fala, sabe? E eu tive a honra, né, de abrir as lives desse ano, né? Tu não tinha feito live aí desse ano, né? Eu já tinha feito live esse ano com alguém. Viu? Abriu o mês de fevereiro aí, agora vai bombar. Agora me aguarde. Me aguarde. Olha que Gedão escreveu para ti aqui, que legal, ó. Que pessoa sábia e que explicações importantes. Sim, com certeza. Eu aprendi um monte aqui contigo, assim como eu aprendo com todas vocês, mas são informações, gente, que não estão disponíveis aí em qualquer lugar, né, Maria Carolina? São informações muito, muito restritas, né? Que nem você falou mesmo, esse curso do IMF, ele traz um grande valor, porque não é qualquer pessoa, a pessoa realmente tem que se preparar muito para ser uma professora, né, dessa técnica, né? Isso faz toda a diferença, na verdade, dos professores, do alcance, né? Que é ruim por um lado, porque muita gente não conhece, mas ao mesmo tempo, quem faz com muita propriedade, não é verdade? Exatamente. Aqui no Rio Grande do Sul, nós somos 6 professoras da fase 1 a 4, que fizemos a formação com o Tony Fleury em 2019, e eu até por enquanto eu sou a única da fase 5 a 8 aqui que eu saiba do estado, pode ser que tenha mais alguém, mas eu desconheço. Me perdoe se eu estiver falando alguma besteira, mas espero que tenham outras pessoas e que eu seja corrigida, né? Da fase 5 a 8 eu fiz a formação com a Paola Costa, que é uma argentina, então eu fiz uma formação com francesa e com uma argentina. Que são pessoas incríveis. E tu estavas falando que tu teve a oportunidade do Clarindo te chamar e tal. Sim, e ele me chamou para fazer curso comigo. Eu disse, como assim? Como assim tu quer fazer curso comigo? Tipo, eu fiquei assim, como assim? Que na verdade eu não sabia, quando eu vi, eu não tinha me dado conta quem ele era, que ele pediu informações dos cursos. Aí ele disse, mas eu não tenho interesse de fazer esse. Me chamou a atenção que ele não tinha interesse dos dois, né? Aí daqui a pouco eu fui olhar o nome dele, Clarindo Melquisedeque. Aí eu perguntei, é o seu nome mesmo? Foi você que canalizou a técnica dos arcturianos? Ele, sim, por quê? Super simples, assim, por quê? Aí eu disse, olha, eu sou do Arrofanto, né? O curso dos artesãos mudou a minha vida, me fez enxergar a realidade. Aí eles falam, fico muito feliz, né? Eu sei que isso foi um presente meu para a humanidade. Ele falou bem assim, foi um presente meu para a humanidade, para as pessoas realmente entenderem essa energia amorosa. Estou canalizando muitos outros cursos, né? E estou com pouco tempo. Daí ele começou a falar, porque ele precisava, né, ter uma agenda diferente, assim, né? Se eu podia ajeitar essa agenda para ele, que ele queria muito fazer o curso, mas que tinha que casar um pouco com as agendas dele. Eu disse, não, vamos conversar. E aí ficamos, aí ele disse, segunda-feira eu acerto tudo contigo, já te passo o valor, e
Como assim? Gente, mas eu tô muito emoção feliz. Que tu sentiu... Hã? Acho que Essa que tu emoção foi sentiu, muito meu Deus, forte. Eu fiquei chocada o dia quando... todo. E falando para as pessoas, mas não para me exibir, gente, pelo amor de Deus, mas sabe a alegria da gente ver um reconhecimento, um trabalho, sabe? Porque ele começou o texto me parabenizando pelo trabalho que ele já estava percebendo há algum tempo. Então, isso é uma coisa que ficou muito forte para mim, sabe? Ele já estava observando o meu trabalho para chegar e dizer, olha, eu quero fazer esse trabalho contigo. Então, isso para mim fez muita diferença, né? Então, e é isso, né, Maria Carolina? Quando a gente faz um trabalho com amor, com entrega, né? A gente trabalha com coragem e entender, né, o que a gente quer de verdade. E, gente, eu não comecei sabendo nada, tá? Eu busquei, na pandemia eu aproveitei para estudar muito, muito. Quem me conhece sabe que eu enterrei a cabeça nos estudos e ainda estou fazendo isso, estou estudando muitas coisas. Gente, estão muitas novidades aqui para os próximos meses, coisas que vocês vão dizer, o quê? O que é isso? Como? Sabe, coisa assim, de mudança de realidade bem radical, estou estudando sobre isso. Gente, assim, agora eu estou fazendo na fase dos experimentos, né? Porque a gente tem que fazer com a nossa vida para depois, né, poder querer dizer e ensinar, né? Ó, Maria Rosel, seja bem-vinda, querida Gessione, também minha aluninha, queridona, né? Estou muito grata aqui a todos aqui, gente, né? Tá essa live linda, né? Então, minha queridona, que mais? Conta aí como é que tá a tua agenda, quando é que começam os teus cursos, né? Quem tem interesse, te procura onde, né? Pô, esse povo tem que te encontrar. Meu Instagram é no meu nome, na verdade, é M Carolina F. Seoton. Depois eu posso colocar aí. Eu tenho um Facebook Consultoria Ativa, que é o nome do meu espaço, né? E assim, agora em fevereiro eu vou dar o curso de malha de calibração universal para explicar isso, a malha, que são 2 noites, assim, são 6 horas, ou 2 manhãs, a gente pode combinar. Eu vou fazer uma turma agora com pessoas de manhã, que só podem fazer de manhã, mas enfim, podemos agendar de outras formas, que é esse curso que é a apresentação do que é a malha de calibração universal. A gente faz exercícios, meditações, tem toda a parte teórica, que é um pré-requisito para fazer qualquer das fases do MF de curso, não de atendimento. Então, mais adiante eu queria fazer o curso da 5 a 8, ou da 9 a 12, ou da 1 a 4, precisa ter feito a malha de calibração universal, que é a introdução do que é a técnica, né? Então, isso eu vou dar agora em fevereiro. Também vou dar no final de fevereiro um cursinho pequeno de 1 hora sobre conceitos de quântica, que a gente trabalha dentro do MF. Legal. Vamos falar sobre fótons, holografia, frequência, né? Coisas básicas para entender por uma linguagem mais cotidiana, dia a dia, para a gente aplicar na gente, no nosso conhecimento. Em março eu vou dar um curso de registros acásticos, dia 12 e 13 de março. E também tem agora, vou dar depois em abril a fase de 1 a 4 do MF, online. E no mês de junho eu vou dar a fase 5 a 8, vou dar presencial, se até lá tudo der certo, né? Se possibilitar a gente continuar com tudo presencial, a ideia é da fase 5 a 8 presencial. Também agora, o que é bem bacana é que a PEG, que é essa canalizadora, deixa eu até vou te contar, porque essa emoção que tu sentiu conhecendo o Clarindo, eu senti no meu último dia de curso da fase 5 a 8 com a Paola, minha professora argentina, ela colocou a PEG para falar comigo ao vivo. Ai, que lindo! Imagina, que emoção! Emoção, e ela, Maria Carolina, vamos conversar nós duas, conte-me sua história. E aí eu, meu Deus, me debulhei lágrimas e ficamos lá meia hora, 40 minutos conversando e foi sensacional. Então, é um reconhecimento também, né? A gente tem reuniões agora com os professores, temos reuniões com a PEG a cada 2, 3 meses, todos os professores do mundo inteiro, então 80, 100 e poucos professores, dependendo da data. É muito legal ter esse contato com alguém, né, que está gerenciando
a técnica. E a partir da pandemia, ela possibilitou dar as fases. Os atendimentos são feitos presenciais, mas também online, né? E aí ela fez uma mudança onde agora a gente pode fornecer a fase 1, 2, 3 e 4 online em grupos. Então, eu vou fazer esse grupo agora em março, onde eu vou dar a fase 1, 2, 3 e 4 online, uma vez por semana, e ela é em formas de meditação, onde a gente vai trabalhar o campo em grupo. E Que isso é muito bonito. legal! Que É legal. Então, bonito! assim, é como se tu pode ficar sentada, deitada, da forma mais confortável, e eu conduzo a limpeza do campo e a ativação das fibras daqui, a gente em forma de uma meditação contínua é diferente de uma fase presencial na maca, tem o mesmo efeito, só que é conduzido de uma forma diferente. E é muito legal. Isso vai acontecer agora em março também. Vou fazer uma turma dessa. Enfim, e também tem uma das formações da PEG dentro da prosperidade e abundância financeira, onde a gente trabalha o desbloqueio desse eixo central através do EMF para a financeira, com o olhar do EMF, da malha de calibração, liberando dentro do campo, criando uma nova relação com a moeda, revendo o simbolismo que o dinheiro tem para a gente, como é que a gente olha para ele, como a gente reconstrói isso. Esse eu dei em janeiro também, foi bem legal, e vai ter uma nova turma, acho que em abril, se eu não me engano. Vocês vão ver que vai estar tudo no Instagram e no Facebook. Com certeza, depois compartilha para a gente aí, que eu puder compartilhar com os meus alunos, com certeza. A gente sabe, né, que tudo é energia, tudo é, né, eu acho que a gente se ajudando, o mundo fica muito melhor, né, Maria Carolina? Eu me lembro quando eu pensei no terapeuta pop, né? Porque assim, o projeto inicial, quando eu pensei no masterclass falando sobre, né, essa questão, porque tudo assim, ó, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, né? Mas assim, eu vibro toda hora, tem alguma coisa. Eu vou tomar banho, toda vez que eu vou tomar banho, eu saio com uma ideia. Eu tenho que anotar, eu já tenho um monte de ideia agora para os próximos meses, né? De masterclass que eu vou estar fazendo. E aí eu pensei, quem que eu vou convidar nessa assim, ó? Aí eu botei um pré-requisito para começar. Eu queria que fosse minha aluna. Eu queria que fosse minha aluna, mas que não precisava, né, falar sobre isso. Mas eu queria trazer uma aluna, né, para cada dia. E foi tão engraçado que a única que não era aluna era a Rose Han, né, que ela não foi minha aluna. Mas e aí acabou não dando. E aí eu vou trazer a Alessandra, que é minha aluna. Minha aluna que fez todos os cursos comigo, assim. Então foi uma coisa que eu entendi esse campo, formei ele a partir disso, né? Que segunda-feira eu falei sozinha. Terça foi a Márcia e quarto Augusto. Os dois são meus alunos, né? Que eles fizeram registro, fizeram mesa, fizeram tudo lá. Vão fazer uma apometria agora, fizeram os arcturianos. Aí na quinta veio a Magda fez registro comigo. Na sexta-feira, a Sandrinha, eu fiz curso com ela, fez comigo. Aí hoje tu, que fez os arcturianos, né? Amanhã vai ser a Alessandra. E domingo o Gidão. O Gidão nunca fez curso comigo. A gente tem uma caminhada junto aí de cursos que a gente deu, né? Que eu não podia deixar ele fora disso, né? Tipo assim, né? Então, te agradeço, minha linda. Eu sei que sábado é o dia, né, de estar com a família, de estar aí envolvido em muita coisa, mas, assim, tu ter pegado esse momento, né, para nos agraciar com tanto conhecimento, tanto, né, nossa, estou sendo muito melhor, muito, né, vibrando. Depois eu vou ver essa live de novo para processar tudo que tu falou, que foi informações muito valiosas, tá? Olha aqui, ó. Tem uma pergunta, ó. Como fica a malha quando nos emocionamos assim de tanta alegria, né? A Karen perguntou. Fica em contato com a essência divina, né? Porque a nossa objetivo é a gente vibrar na alegria, porque a gente nasceu assim, a gente cresceu, né? É verdade. Olha para uma criança, né? Uma criança não é alegre, né? A nossa essência não está ali naquela criança. A criança não é uma criança, né? Você vê uma criança que está sadia, que tá, ela é feliz, ela não se preocupa com nada, né? Naturalmente. Exatamente. Taice,
a live está começando às 22h22, tá? Esse horário, Maria, só para te entender qual é o processo desse horário, ele é um horário quântico que eu ancorei no dia 1º de janeiro, tá? Eu comecei a fazer lives nesse horário porque era um horário que eu podia fazer, que eu não ia me atrapalhar com o resto das minhas coisas, né? Quando eu pensei em fazer, que foi o primeiro masterclass que eu fiz, que foi sobre metafísica, né? Eu queria fazer 8 dias, só que eu tinha que ser num horário que eu podia todos os dias, e esse horário, e eu queria que fosse um horário 8, né? E aí eu comecei a fazer as contas, né? O único que deu 8, e aí eu fechei 8 dias. Então, sempre é um ciclo do horário 22, 8 dias, ancorando um ciclo de abundância para mim, para você e para todos que estão aqui, né? E que assistiram essa live. Então, só para vocês saberem, né? Que foi um ancoramento que eu fiz a partir do dia 1º de janeiro. Você está dentro dessa egrégora linda, tá? A Maria Lúcia disse que fez 1 e 2. Ó, já sabe aí que tem uma prof bem pertinho para fazer o resto aí, Maria. A Maria Lúcia também é minha aluna, querida. Fez alguns cursos comigo. Ela é a minha... Ó, agora tu já sabe, aí tem uma prof para ti continuar os teus cursos aí. A Sandra botou aqui, ó, meu filho reagiu muito bem às sessões de MF contigo, ela fez, né? Ó, ela fez o curso de registro acástico com a Maria Carolina. Que legal, isso é importantíssimo a gente fazer, né? Esses cursos, essas atualizações. Ó, diz que super recomenda, também recomendo, né? Ó, a Thaís diz que faz curso de pedagogia, que bacana. Ó, a Sandra diz que amou a live. Ó, peraí, o pessoal tá aqui, ó. A professora Silvia Fleury de São Paulo. Ó, isso, ela não conhece. Conheço, então, assim, ó, tá, depois assiste a live toda que tu vai te encontrar dentro do assunto, porque ele é muito vasto, muito complexo, né? A Maria Carolina deu uma explicação bem completa do que é, explicando cada fase, para ti vai ficar melhor, tá? E aí, agora chegou a Rosane, minha querida, também, ó, saudade de vocês duas. Lembra que ela estava no registro acástico com a gente, a Rosane? Queridona, tava o Gideon, o Gideon é meu aluno, ele tava fazendo registro comigo. O registro não, os acturianos, ele fez de novo, né? Ele já tinha feito, né? Ele disse, não deixa de ser teu aluno. Então, minha querida, eu queria que tu deixasse aí, se tem alguma coisa que tu gostaria de falar ainda, ou deixar alguma consideração final aí. Não, eu só quero te agradecer a oportunidade, o convite, a tua gentileza, a tua alegria com que tu trabalha, eu acho isso admirável. Eu acho que tu tem uma energia única, eu acho que tu tem atitude, eu acho que... E isso são coisas que um terapeuta, né, que é admirável num terapeuta, porque às vezes a gente cansa, a gente... fraqueja, às vezes a gente fica em dúvida, né? Isso é natural, todos nós vamos encontrar muitos obstáculos ao longo do caminho, mas eu acho que tu é uma pessoa que não que tu não te abata, mas tu não passa isso, né? E isso é tão importante pra gente, terapeuta também, porque eu olho para ti, eu vejo quanto gasto tu tem, o quanto energia tu tem, o quanto... E tu tá sempre vibrando na humildade, na alegria, na transparência e dividindo espaço com as pessoas. Eu acho isso de uma grandeza incrível. Então, minha querida Adriana, muito obrigada pelo convite, eu espero ter esclarecido, espero ter trazido um pouquinho da EMF, que é o meu carro-chefe, junto com o registro acástico, que são as coisas que eu mais trabalho, né? As minhas ferramentas que eu mais exercito no dia a dia, mas o registro é uma coisa que é mais conhecida, então hoje eu quis abordar um pouco mais o EMF, porque eu acho que essa técnica transforma as pessoas de uma forma tão evolutiva e tão incrível que eu não quero trazer esse assunto as pessoas pesquisem, se interessem, conheçam, enfim, te agradeço profundamente a oportunidade e muito, muito, muito sucesso.
cada vez Com mais. certeza, querida. E saiba, tá, que o que você, quando quiser compartilhar lá nos grupos dos arcturianos, depois me passa. Eu recebia, depois eu vou passar para os meus grupos também, aí as tuas divulgações, porque é que eu digo, gente, meus alunos são buscadores, eu acredito que assim como os teus, né? São buscadores, todos nós alunos são buscadores, e eles escolhem, né? E às vezes eles querem evoluir, eles querem realmente alguma coisa diferente. A gente precisa também, né, mostrar, olha, existe isso aqui, isso aqui, isso aqui, e você escolhe o que você deseja, né? E eu tô sempre buscando, a Sandra sabe disso, eu sempre, quando ela quer, eu digo para ela, ó, divulga lá nos grupos, né? Dou total apoio, porque é isso, gente, né? A gente não tem que só... quando eu penso em terapeuta pop, no sentido, e não é gente pop de popular, porque é o cara, não. O popular que eu digo é aquela pessoa que todo mundo procura na hora que ele, né? Bateu o desespero, né? Quem que eu penso, né? Quem é que eu vou me conectar? Não é verdade? Porque é isso que faz, né? O popular não é aquele que é glamuroso. Eu não entendo isso, né? Minha forma de olhar para o popular é uma pessoa que ela realmente se coloca à disposição da humanidade para servir, que é o teu caso. Eu vejo a amorosidade que tu trata as coisas, né? Tive a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor no meu curso, a gente acabou depois se afastando um pouco, né? Pela tua jornada, minha, muito trabalho, a gente, né, tem bastante desafios, mas pretendo agora a gente ficar mais perto, mais juntas aí, fazendo coisas aí, né, próximos, porque é isso, né? Eu sinto, assim, que a gente tem que trabalhar nesse ano de 2021 essa colaboração, trabalhar essa colaboração Isso, e esse espaço que a gente está abrindo. exato. A Alessandra pediu para me definir pop. Pop é aquela pessoa que todo mundo pensa na hora, meu filho, do desespero. Pensa, você está na beira do precipício, quem que você vai pensar? Esse é o pop. Pensa aquela pessoa assim, fulana, eu tô passando um perrengue, tu não tem ninguém para me indicar? Aí a pessoa, tem uma pessoa que vai ser, olha, vai salvar a tua vida, não é verdade? O pop é isso, gente, não tem, popular não quer dizer assim, ó, e é aquela pessoa que já tem uma tranquilidade, né, uma tranquilidade para, né, pop é igual a confiança, isso mesmo, ó, falou tudo, confiança tanto dos outros como em si mesmo, não é verdade? É a confiança de sentir. Então, quando eu falar de terapeuta pop, gente, não tem nada a ver com, né, com ser muito conhecido, sim. Um pop é conhecido, mas ele é conhecido pelos motivos certos. Eu entendo isso, né? Ele é conhecido pelo seu trabalho excelente. Olha que coisa mais linda esse depoimento que tu deu, né? É conhecido pelas pessoas certas, pelas características certas. Isso define, né? Adriana Pereira, tu é pop. Só que eu sou Adriana Silveira, amiga. A Pereira é outra. Ai, querida, gratidão, tá? Imensa pela tua vida, por você estar aqui comigo, pela tua alegria. Foi né? Ótimo, ótimo tudo isso, tá? Né? Com certeza vamos marcar outras coisas, né? Vou agendar, porque as pessoas têm que saber que isso existe, falar mais também da tua forma de dar o registro. As pessoas conhecem a minha forma e a tua forma, ela é canalizada por ti, então vale a pena as pessoas também saberem um outro ponto de vista, né? Isso é muito lindo. Casa cheia. É casa cheia, né? Eu sempre me disseram isso. Meu pai dizia que eu era casa cheia, né? Eu chegava, não entendia aquilo, mas tudo bem. Ai, então tá, meu amor. Adriana Silveira, Obrigada. isso. Então, minha querida, quer deixar alguma consideração, alguma coisa que tu gostaria de falar ainda? Eu estou à disposição para quem quiser me procurar, não necessariamente para consultar, mas para tirar dúvidas, para conversar, para, enfim, né? Eu tô aqui, como fazer esse pré-atendimento com as pessoas, né? Então, quem tiver alguma dúvida, achar que eu puder ajudar, que eu puder contribuir, estou à disposição e volto a te agradecer profundamente pelo convite. Olha aí, ó, depoimento, ó, a Carol me salvou do Covid, olha aí, ó, que coisa mais linda, é isso aí, gente, é isso aí, ó, Eu fiz casa sessões cheia à para tu, distância, ó, eu fiz ó, sessões à Alessandra, distância de
Sim, ó, a Alessandra falou aqui, ó. Eu vou te botar aqui para ti. Eu esqueço que tu não tem acesso, ó. Vou botar aqui, ó, para te ler. Ó, quis dizer pop, depois aqui, ó. Ó, a Alessandra foi muito legal. Aí a gente fez um atendimento muito bonito. Ó, a Alessandra tá amanhã comigo, pessoal. Amanhã vai ser a Alessandra contando. Ela vai contar tudo aí que aconteceu, o que ela desejar, é claro, né? Dentro do contexto dela. E é isso, gente. A gente tá aí para ajudar vocês. Uma coisa que eu sempre digo, né, Carol? Não passe perrengue sozinho, gente. Procure ajuda, né? Não deixa, eu sempre digo assim, não deixa as coisas caírem a tal ponto que você não vai conseguir mais reverter, não é verdade? Vá olhando para isso, vá tentando, procure ajuda, né? Porque o barato, gente, de você não se cuidar pode sair muito caro emocionalmente e depois é pior. Quando você está lá no fundo do poço, meu amigo, vai ser muito mais difícil de você sair. Então, se você sentiu que você está na beira do poço, procure ajuda. Não está conseguindo se libertar sozinho, procure ajuda. Procurem ajuda, se familiarizem com algumas técnicas que vocês acham que faz sentido para vocês, né? Procurem terapeutas preparados. E para os terapeutas que estão vindo, né? Nem sempre são flores, o início é mais complexo, né? Mas o meu grande conselho é achem uma ferramenta que, em essência, vocês estão vibrando, que seja verdade para vocês, porque as coisas ficam mais fáceis. A gente se identifica de uma forma tão natural. Estudem muito, saibam aquilo que vocês estão fazendo, né? De uma forma muito profunda, porque as coisas acontecem, o mundo espiritual provém e faz as coisas acontecerem para quem se promete, para quem tem responsabilidade, para quem não invade espaço do outro, né? Eu também costumo trabalhar muito com psicólogos, principalmente com uma psicóloga que é muito minha amiga, que chega um momento em que não é mais uma terapia energética que tem que ser feito, e sim um outro tipo de acompanhamento, uma outra necessidade da pessoa, da qual eu não tenho essa formação, então nós trabalhamos juntas, há um encaminhamento para que isso aconteça. Às vezes a gente chega no limite, eu posso trabalhar energeticamente coisas que ela precisa de uma outra pessoa, precisa de uma outra abordagem, então façam parcerias com pessoas que você enfim, que tenham qualidade de trabalho, porque a gente vai, ninguém vive sozinho, né? A gente troca e isso sempre pensando nas pessoas que a gente vai atender, porque elas que têm que ter todo um cuidado, uma abordagem segura. Tá? Sim, com certeza. Tudo em prol do coletivo, né? Tudo em prol do coletivo, né? Que a gente precisa trabalhar esse ano. Eu acho que a palavra desse ano muito forte, que vem para mim muito forte, é coletivo. Cuida, cuida. Então, minha queridona, é isso. Gratidão, gratidão a todos, meus lindos. Gratidão com tudo. Estamos aqui, né? Até um outro momento, tá, querida? Tchau, pessoal. Vamos saindo, né? Que a Carol também tem que cuidar da família, tem que cuidar de tudo, descansar. Então tá, querida, gratidão imensa, tá? Você é linda, você é maravilhosa, você é uma profissional incrível, né? Quero fazer alguns cursos contigo, acho que a tua sabedoria ela é muito linda, não tive ainda essa oportunidade, mas vai acontecer, eu tenho certeza disso. E esse compartilhar de ideias é muito bonito, então isso é uma coisa que faz a gente crescer juntos, na verdade. Então, gratidão a todos, pessoal.